felicidade e a liberdade se esgota, jungido ao corpo que lhe serve de prisão, em vãos esforços para sair dele. Reconhecendo inúteis esses esforços, cai no desânimo e, como o corpo que lhe sofre a influência, toma-vos a lancidão, o abatimento, uma espécie de apatia e vos julgais infelizes. Crede-me, resisti com energia a essas impressões que vos enfraquecem a vontade. São inatas no espírito de todos os homens as aspirações por uma vida melhor, mas não as busqueis neste mundo. E agora, quando Deus vos envia os espíritos que lhe pertencem, para vos instruírem acerca da felicidade que ele vos reserva, aguardai pacientemente o anjo da libertação para vos ajudar a romper os liames que vos mantém cativo o espírito. Lembrai-vos de que durante o vosso degredo na terra, tendes de desempenhar uma missão de que não suspeitais, quer dedicando-vos à vossa família, quer cumprindo as diversas obrigações que Deus vos confiou. Se, no curso desse degredo provação, exonerando-vos dos vossos encargos, sobre vós desabarem os cuidados, as inquietações e tribulações, sede fortes e corajosos para os suportar. Afrontai-os resolutos, duram pouco e vos conduzirão à companhia dos amigos por quem chorais, e que, jubilosos por ver-vos de novo entre eles, vos estenderão os braços a fim de guiar-vos a uma região inacessível às aflições da terra. François de Geneve. Eu vou pedir para Carlinhos fazer para a gente a nossa prece inicial. Está ouvindo, Adair? Estamos. Senhor e Mestre Jesus, querido amigo, aqui estamos mais uma vez, nesse momento de reflexão, de conversa, nesse momento em que estamos unindo os nossos corações, os nossos pensamentos, num só propósito de ampliarmos o nosso conhecimento, aproveitando a boa vontade e a disponibilidade de vários companheiros, hoje particularmente a nossa companheira, a Sônia Peixoto. Aqui estamos buscando, Senhor, as tuas bênçãos, o teu amparo, a presença amiga dos benfeitores espirituais ao nosso lado, nos dando força, coragem, discernimento, para que possamos aproveitar estes momentos tão valiosos para todos nós. Nos abençoe e permaneça em nossos corações, hoje e sempre. Gente, mais uma vez, boa noite. Sejam todos bem-vindos. A nossa companheira Alcione hoje não vai poder estar conosco. Aí nós vamos ter o nosso Flávio, né, da Escola Jesus Cristo, o Evaldo, da Escola Maria de Nazaré, e o trabalho, né, em roda de conversa, a gente tem um tempo de exposição que vamos estar oferecendo para cada um de 10 a 15 minutos, eu vou estar cronometrando, e após esses 2 tempos de exposição, nós estaremos na parte das perguntas. Vocês podem ir, durante a fala dos 2, já formulando as perguntas pelo chat, e aí, quando terminar, a gente vai encaminhando as perguntas, e eu tenho certeza que será mais uma noite muito proveitosa. Nós já trabalhamos com os 2 a questão dos medos, depois, com a presença de Alcione, nós trabalhamos a ansiedade, e agora a gente está chegando na melancolia
e suas diversidades, que com certeza vai promover várias reflexões em todos nós. Então sejam os dois bem-vindos, né? O Flávio, ele é psiquiatra, então tem uma formação que vai com certeza nos ajudar no entendimento dessas questões. O Evaldo na formação psicanalista, né? Então que a gente possa ter momentos bem produtivos aqui nesse calor, né? Porque o nosso pensamento para ele não tem barreiras, embora a gente não esteja no presencial, mas mesmo aqui nós poderemos estar juntando os nossos pensamentos, as nossas vibrações e que elas possam ser aproveitadas pela espiritualidade em benefício de todos aqueles que se encontram nos hospitais, nos abrigos ou mesmo em casa passando por dificuldades. Flávio que começa. Oi? Flávio, quer começar ou eu começo? Eu comecei da outra vez, agora é igual. Então vamos lá. Então tá bom. Eu estava com as peças brancas e você com as pretas. Agora você com as pretas e eu com as brancas. Só um minutinho para botar o cronômetro, só um instantinho. Tá vendo, Flávio? O cronômetro, hein? Tudo organizadinho, pensando que... Tá bom. Gente, enquanto a Daísa coloca o cronômetro aí, né? Bom, coloquei. Uma Já está alegria. passando o seu tempo. Nossa, nem para o cumprimento ela tolera. Não, botei, Tá bom. Parei. Pessoal, boa noite. Uma alegria imensa a gente estar aqui, né? Eu acho que vou falar por mim, pelo Flávio. Não tem doutor aqui, não tem ninguém que sabe mais do que ninguém, né? A gente está aqui numa roda de conversa, a palavra é essa, né? E roda de conversa pressupõe que vocês possam perguntar coisas que a gente não saiba, né? E não temos que saber tudo mesmo, não. A gente está aqui para estudar dentro da maior humildade mesmo. Tanto Flávio quanto eu, a gente trabalha. Eu acho que muitos que eu não estou vendo aqui, mas que eu vi que estão inscritos, trabalham na saúde mental. A gente lida com isso no nosso dia a dia e a gente vai estar aqui para dividir um pouquinho da experiência. Mas, sobretudo, a gente está sentindo muito a presença da Alcione hoje. Vai faltar o tempero, né, Flávio? Vai faltar o tempero. Com certeza, mas... Eu não sei o que houve com ela, mas eu fiquei muito triste da ausência dela aqui conosco, né? Ela me falou de uma sobrecarga, de muitas palestras. Nossa, né? Essa semana ela fez uma live com jovens fantástica, né, Daísa? Sobre mediunidade. Bom, nós então escolhemos tratar sobre a melancolia. E a melancolia é uma palavra que ela é tão antiga que há 3 séculos antes de Jesus estar na Terra, Hipócrates, que é o pai da medicina, né? Ele que vai usar pela primeira vez a palavra que tem um significado todo interessante, né? E ele vai chamar de melancholia, que na tradução o melan vem do negro e o cholis, bilis. Então seria uma doença caracterizada pela bile negra. O que seria isso, né? Para a época de Hipócrates, ele vai dizer o seguinte, que os humores humanos, os nossos humores, eles estariam em 4 quadrantes, né? A bile amarela, a bile negra, o sangue e a fleuma. E todas as vezes que a gente tivesse a bile negra, que é exatamente em quantidade maior, a gente teria, então, isso seria a causadora da tristeza, da angústia e o que caracterizaria com isso a melancolia. À luz da psicanálise, Freud vai tratar, na 14ª obra dele, um texto fantástico. Ele vai falar sobre a diferença de tristeza, de luto e de melancolia. Só para já estar informando a vocês, né, a melancolia representa hoje, nos dias de hoje, o que nós poderíamos chamar de depressão, né?
Melancolia é um termo antigo, mas que hoje nós podemos chamar de depressão. Então, o que acontece com o psiquismo humano na visão freudiana? Nós sabemos que nós temos a instância do ego, que é aquela que se relaciona com o mundo. Nós nos relacionamos com o mundo através do ego, né? Que fica uma parte dele consciente e uma parte inconsciente. E nós já falamos também em outras rodas de conversa que o nosso ego, o nosso relacionar com a parte externa do mundo, representa menos que 5%. 95% estão no inconsciente, né? E na definição freudiana de melancolia, ele vai partir primeiro exatamente de um caminhar da tristeza, depois para um luto, depois para a melancolia em si. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o luto. O que seria o luto? Todas as vezes que a nossa libido ela investe num objeto, seja uma pessoa, seja um objeto, seja algo externo ou mesmo algo interno, ele faz uma catexia dessa energia nesse objeto. Quando esse objeto, como dissemos, pode ser uma pessoa, vamos botar o caso de uma pessoa que perdeu o cônjuge. Ora, a quantidade de libido investida, quando eu falo libido, digo energia da vida, que estava investida nessa pessoa, uma vez, já não tendo o ego, já não enxergando mais essa pessoa por ocasião da morte dela, né, acontece o quê? Essa energia não tendo mais um objeto concreto para se prender, que a realidade diz, olha, morreu, né? Essa energia, então, ela volta de forma de um luto. Ou seja, né, é natural. O luto faz parte, deve fazer parte. O luto é salutar na vida humana. Né? O que viria a ser o luto? Seria aquela tristeza que a gente tem, porque a gente vai estar se lembrando daquela pessoa, a gente vai estar internamente vendo, sentindo a imagem dela, né? E com isso, aquela nossa energia que está presa a ela, ela vai provocar em nós esse estado de tristeza mesmo, de luto, que a gente chama, né? Mas é muito interessante que no luto a gente consegue identificar o objeto ao qual a nossa energia libidinal estava presa. No caso citado aqui, a perda do marido. E tem um tempo de duração. Tem um tempo de duração. O luto tem um tempo. E na medida que a realidade vai afirmando, de fato ele partiu, não é? Aquela angústia que a energia que já não encontra mais em quem se agarrar, né? Porque a pessoa se foi, vai passando, vai passando. E nós conhecemos muito bem essa energia, porque todos nós já tivemos perda na família. E a angústia vai virando uma saudade, de forma normal. Daqui a pouco a gente já está se lembrando, seja do filho, seja da esposa, não mais com aquela angústia, com aquele vazio por dentro, mas com a saudade, não é? Então, isso é o luto, ok? Essa é a tristeza do luto. Então, o luto, a energia vai estar catequizada, vai estar presa a um objeto real, a um fato real. Qual a diferença do luto para a melancolia, vai dizer Freud? É que a melancolia não tem um objeto real. O consciente não consegue explicar. É um vazio que vem do inconsciente e que não está ligado objetalmente a nada. Ou seja, eu sinto, mas eu não sei de onde vem. Tem uma intensidade, tem uma profundidade, tem uma coisa grande que grita dentro de mim, mas eu não consigo localizar. E, então, vocês entenderam? Todas as características do luto, com exceção de uma, o melancólico ele vai apresentar uma característica que difere do luto. Qual seria essa característica?
O melancólico, ele se autopune e sua autoestima fica a zero, fica nada. E ele se recrimina o tempo todo, ele se autoafirma o tempo todo como a pior criatura. Essa é a diferença do luto. No luto, eu tenho um objeto, eu sei porque eu estou sentindo, porque eu perdi. Mas na melancolia, esse vazio, esse buraco, essa dor é grande, e aí tem duas grandes dificuldades. Além de eu não encontrar o motivo dela, ainda acontece um processo muito grande dentro de mim, que é uma punição a mim, como se eu fosse culpado disso daí. E aí Freud vai falar sobre, na psicanálise, sobre o que seria isso. Muito bem. Quando acontece o luto, e a gente falou que o luto, então vamos assim pensar, a melancolia é um luto que não se completou. Vocês entenderam? Porque, um exemplo, se eu tinha no luto uma energia, uma tristeza presa a alguma coisa, mas que pouco a pouco, né? Vamos botar assim no sentido figurado para vocês entenderem. Num luto é como se a vida externa perdesse o colorido, ficasse preto e branco. Na melancolia é como se eu ficasse preto e branco. O ego fica preto e branco. Vocês entenderam a diferença? Então, a pessoa se anula, a autoestima dela fica lá embaixo, mas muito baixo mesmo. Ela diz assim, eu não sou nada, eu não mereço estar vivendo. Esses são os pensamentos que vêm num depressivo. Eu não mereço estar vivendo, a vida não tem sentido, as pessoas não gostam de mim, porque ela não se gosta mais dela. Porque o ego perde essa referência. E aí Freud vai falar assim, mas por que acontece isso? Né? Por que acontece isso? Porque a energia que estava presa a algo que ela desconhece, mas essa energia há de estar presa a algo, é muito interessante, Daísa, quando você leu, eu estou aqui com o Evangelho, como o Espiritismo é fantástico, né? Os Espíritos começam assim, no texto que você leu. Sabeis porque, às vezes, uma vaga tristeza se apodera... O texto é a melancolia. E eles já começam a perguntar. Sabeis por que, às vezes, uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar a amarga vida? É exatamente isso que acontece com o melancólico. E aí Freud vai dizer o seguinte, que, na verdade, quando a pessoa ela diz assim, ele cita até exemplo na sua 14ª obra, no texto Luto e Melancolia, que eu estou com ela à mão aqui, ele cita exemplo até de uma mulher, que ele diz assim, num determinado momento do texto. Ele fala que quando, por exemplo, uma mulher, ela afirma, não é? Como que meu marido pôde gostar, num estado melancólico. Ela fala assim, como que o meu marido pode ter gostado de uma pessoa tão desprezível contra mim, como a mim? Aí Freud vai dizer assim, não... O que ela tá dizendo, na verdade, não diz respeito a ela. Mas quando ela diz assim, como que ele pode gostar de mim porque eu sou desprezível? Ele vai dizer não. Atente que, na verdade, ela percebia esse desprezo no marido e ela incorporou esse desprezo ao seu ego. Então, vamos lá. Enquanto que no luto, logo após a não existência desse objeto, dessa pessoa, essa energia é catequizada para outro objeto, para outra coisa, na melancolia ela volta contra a própria pessoa. Então é como se o ego tivesse dividido e começa a brigar ele com ele mesmo, entende? Como se a pessoa brigasse com ela mesma. Então quando ela afirma para ela assim, no caso do exemplo de Freud, como é que o meu marido pode ter gostado de uma pessoa tão desprezível quanto a mim? Na verdade, Freud vai dizer, ela achava o marido desprezível.
É muito interessante esse texto. O trabalho para se fazer com uma pessoa melancólica é fazer a seguinte leitura: de tudo que ela sente estava ligado a algo externo, né? Seja pessoa, seja coisa, que ela experimentou, que ela não teve a coragem de dizer, certo? Que ela não teve a coragem de confessar, e que após a saída dessa pessoa, isso se incorporou nela como se fosse ela própria. Por isso é que ela não sabe explicar de onde vem esse estado da melancolia. Então, o tratamento para uma pessoa melancólica em depressão é exatamente entrar dentro desse vazio dela, que ela se sente, né? E ao ela estar conversando sobre esse vazio, sobre essa autoagressão que ela se faz, identificar o objeto, né? Ou a pessoa, ou a circunstância, ao fato de que essa energia estava presa. Vamos ver se eu consigo dar um exemplo que fique claro, por exemplo. Um exemplo que fique mais claro para vocês. Uma pessoa, por exemplo, que após a morte do... Vamos botar, a mulher perdeu o marido. O certo é ela fazer um luto. É normal que ela faça um luto pela perda, mas ela entra no estado melancólico, não é? Ela entra numa depressão profunda e ela começa a se autopunir, se atribuindo um monte de defeito. O trabalho terapêutico vai estar fazendo com que ela pense por que ela está se atribuindo isso. Por que ela está se atribuindo a isso? E quase sempre ela vai perceber que, por exemplo, se ela diz assim, eu não prestava na vida dele. Há coisas no relacionamento, Freud vai dizer, no relacionamento, nesse relacionamento aí, né, entre eles, que ficou mal resolvido e que pelo fato de agora ela não tem mais como externar isso, ela incorpora para ela a própria dor e se autopune por isso. Então, será um trabalho de elaboração de novo sobre essa dor que ela sente, até encontrar, né, esse vazio. Interessante que a melancolia, a depressão, ela vai estar sempre ligada a um vazio existencial. E no momento que a gente está vivendo hoje, é muito interessante a gente falar isso, que a gente vive hoje um momento muito de relações muito superficiais, né? O ego, quando eu falo o ego, eu digo o nosso lidar com o mundo, quando ele experimenta um vazio e ele tenta preencher esse vazio, seja através das relações, vamos citar o exemplo do selfie. Eu encontrei agora um exemplo bom para vocês. Quando uma pessoa vive tirando selfie dela, sabe qual é a leitura que a gente faz? De uma necessidade que ela se criou para que o outro a veja. Ela precisa de uma confirmação do outro que ela existe. Entende? É uma coisa muito interessante isso. Ela começa a ser apoderada por um vazio e, de repente, o que ela faz? Ela sente necessidade de estar se mostrando. Então, toda hora ela está fazendo selfie ou gravando as coisas mais comezinhas possíveis. Há pessoas que usam o Twitter para dizer, estou indo ao banheiro, estou comendo, eu estou agora fazendo isso. Mas por que ela faz isso? Porque existe um vazio dentro dela, né? Como a dizer assim, você não é ninguém, você não é ninguém. Então, quando ela posta o selfie, ela fica no estado de ansiosidade para ver se alguém percebe que ela é alguém, porque ela não se percebe mais. Quando ela escreve alguma coisa sobre ela, na verdade, ela quer que o outro confirme aquilo que ela não quer saber sobre ela.
É muito interessante isso, né? Então, esse vazio hoje... Em 2001, a OMS... Como é que está o tempo aí, Odaísa? Só um minutinho. Veja só, em 2001, a Organização Mundial de Saúde ela soltou um relatório. Evaldo, chegando aos 15. Tá, beleza. Vou terminar aí. Em 2001, a Organização Mundial da Saúde emitiu um relatório dizendo que a depressão ocupava a 4ª situação no mundo. Tá? E ela fez uma projeção nesse documento, que em 2020 a depressão já ocuparia a 2ª posição no mundo. A quantidade hoje que a gente tem de pessoas que estão fazendo uma depressão leve, uma depressão profunda, Flávio depois vai poder dizer melhor sobre esses estágios aí, né? Que estão fazendo, é tão grande, é tão enorme, que a Organização Mundial da Saúde já está sinalizando que, sem dúvida nenhuma, será a maior doença da história da humanidade. Não vai ter coronavírus que vai segurar. E de onde está vindo isso? Do vazio existencial. Né? Está vindo do vazio existencial. Do não lidar com a gente. Quando a gente não lida com a gente e acha que o outro vai preencher, que as coisas vão preencher, esse buraco vai aumentando, esse vazio vai aumentando, até que vai chegar um momento que vai somatizar numa depressão. Tá? Vai somatizar numa depressão. Mas antes, essa pessoa vai apresentando sinais. Só que ela burla, ela veste, vamos botar, fantasia desse vazio, né? Com coisas, com situações, com viagens, com programa, ela se veste. Mas o vazio continua aumentando. Até que chegará um tempo, né, que isso vai estourar. Que isso vai estourar. Então, eu fico por aqui e depois a gente fica à disposição de vocês para as perguntas. Flávio. Bacana, hein? Bacana, Evaldo. Bacana levantar assim o pensamento de Freud. Eu acho assim muito bom para nós espíritas, porque a época que Kardec viveu foi uma época de muitas revoluções culturais no mundo, culturais, científicas, né? E a descoberta do inconsciente, ela não poderia ter vindo amarrada no espiritismo. Ela tinha que vir assim como veio mesmo. A revelação, a revelação espírita, ela teria que ter outras revelações contextualizadas em outras áreas, como na economia, na medicina, na psicologia, na sociologia, enfim, para que hoje nós, numa crise de humanidade que nós estamos vivendo, nós possamos buscar essas sementes que foram plantadas com antecipação. E talvez nós consigamos reunir isso, né, numa uma nova possibilidade de sobrevida para a nossa humanidade. Eu acho que Deus está dando uma oportunidade de sobrevivência para a humanidade. Porque se as pessoas quiserem voltar à vidinha que era antes, creio que nós teremos poucas expectativas de sobrevivência. Mas os conceitos, eles são humanos. As coisas são o que são.
e nós as conceituamos. Aquela imagem, né, de Deus deu a Adão o direito de nomear as coisas e os objetos e os animais. Então, a taxonomia, né, aquela ciência de nomear e classificar as coisas, isso é um direito humano outorgado por Deus. Então, a nossa racionalidade, ela classifica, conceitua, faz os critérios, e existem hoje, dentro dessas chamadas epistemes, né, desses conhecimentos grandes, algumas possibilidades de nós entendermos o que é, por exemplo, um estado emocional de tristeza. Então, um abatimento, através de uma notícia que a gente sabe de alguma coisa, alguma pessoa a quem nós somos simpáticos. Olha, o tio de fulana, que é sua colega, que é seu amigo, acabou de desencarnar ou teve um diagnóstico de uma doença irreversível. Uma criança que, como eu soube essa semana, uma criança, acho que 13 ou 14 anos, né, que mal chegou no hospital e eles viram que os nódulos eram, na verdade, metástases. Não? As lesões já estavam assim, propagadíssimas. Né? Então, é aquela tentativa de tentar comunicação com o INCA para ver se consegue remoção, mas, assim, uma atitude heróica de uma coisa que já está assim, no último furo, né? Chama doença insidiosa. Insidiosa é a doença que aparece no último estágio. Ela não aparece antes. Ela só aparece no último estágio. Como câncer grande, muitas vezes é assim, né? Insidioso. Então, assim, a pessoa se comover, ficar condoído, né? É uma tristeza, é um direito do ser humano, né? Tanto é um direito que ele é, inclusive, uma prerrogativa para nós sermos também abençoados e felicitados por Deus, porque Jesus diz assim, felizes os que choram, porque serão consolados. Ou seja, se nós temos o direito de nos enlutarmos, de nos sofrermos, com licença, vivenciarmos, né, aceitarmos aquela dor, não para curtir a dor, mas para saber sentir, saber passar por ela, não esmagá-la. Né? Isso é importante porque uma notícia que traz uma dor emocional, às vezes a pessoa pensa assim, alguém fala assim, olha, você está triste porque alguém morreu, toma um remédio. Não existe a química para abafar uma emoção. Se uma química abafa uma emoção, então nós não vamos ter emoção, nós vamos ser máquinas. Né? Emoção, abaixa emoção. Emoção, isso não é racional, não é razoável. Agora, são as emoções passageiras. A tristeza é uma emoção passageira. Existe, entretanto, uma forma, digamos, padronizada, demorada, de padrão emocional, digamos, chamado hipotímico, né? de humor baixo, de alegria baixa, de energia baixa, que é de longa duração e que ele se transforma numa natureza.
é o que nós chamamos de temperamento. Então, pessoas de temperamento timo é temperamento, né? Hipotímico, o temperamento baixo, elas também são chamadas de melancólicas, né? É um temperamento melancólico. E se é um temperamento, que é o que Allan Kardec, a mensagem que está logo no Bem-aventurados os aflitos, né? Da melancolia, é esse padrão hipotímico, demorado, duradouro, com baixa variação e presente ao longo da vida da pessoa. A pessoa caracteriza. Poxa, como que é o Flávio? O Flávio é um cara assim, que fala pouco, não sou não, que fala pouco, que ri pouco, que se comunica pouco, que fica muito uma aparência triste. Então, essas pessoas que têm esse padrão, eles são, é aquilo que o Evaldo falou, que não tem o objeto do luto, não tem assim, uma explicação racional, elas vivenciam um padrão. Deixa eu fazer... Quantos minutos eu falei? É isso. Você está em quase 9 minutos. Ai, eu achei que era 3. A Daísa é tribunal, meu amigo. Mas eu te concedo mais um minutinho. 45 minutos. Não, mas eu vou te liberar mais um pouquinho, porque ele também falou mais. Mas, assim, quando a pessoa tem isso daí, nós estamos assim, fazendo uma avaliação dentro de nós humanos, como se a nossa vida tivesse começado no nascimento, como se nós fôssemos um corpo e que a vida nossa fosse acabar com o êxito letal, né? Mas se nós temos uma dimensão que nem a nossa vida começou no nascimento e nem vai terminar com a nossa desencarnação, que isso aqui é simplesmente o período de uma existência terrena, de muitas existências que são todas amarradas, né, de uma forma muito sem descontinuidade, né? Então, nós podemos pensar que esses padrões profundos, eles estão associados ao espírito. Isso é uma hipótese, tá, gente? Conceitos são hipóteses. Agora, o que Freud descobriu através dessa sacada genial de que existia um inconsciente, um lado oculto da nossa mente, e que muitas vezes prevalecia sobre o lado racional. Será que é a mesma coisa que está gerando essa enxurrada de diagnósticos de depressão nos dias de hoje? Possivelmente não. Possivelmente não. Existem diagnósticos de depressão em pessoas que não têm temperamento melancólico. Então, uma coisa é o temperamento que, como nós podemos ver na doutrina espírita, ele está muito mais ligado ao espírito, e não só ao espírito, mas a parcela que nós trazemos da nossa consciência para a nossa encarnação. Porque nós não somos aqui tudo que nós somos, nem sabemos tudo que nós sabemos, que espírito eterno sabemos. Nós estamos aqui com alguma limitação cognitiva, limitação de memória, né? Limitação das dores. Nós
estamos anestesiados de muitas dores do passado, de muitas culpas do passado, né? E assim, esse outro padrão, que é já do homem encarnado, que vive uma vida materializada, uma vida corporal, de necessidades, de desejos, de aversões, de buscas, de fugas. Esse homem de medos, de ansiedades, esse homem, às vezes, tem um esgotamento da energia que faz isso tudo circular. Esse esgotamento físico, possivelmente, eu não estou fazendo afirmativas, existe um entendimento em algumas correntes da psiquiatria que esse padrão, que não é o padrão do temperamento melancólico, é o padrão do transtorno depressivo. E é explicado materialmente, fisiologicamente, como uma redução da capacidade de reposição dos neurotransmissores, né? Que os neurônios eles não se encostam assim, né? Aqui são os axônios terminais da cabeça do neurônio de um, né? E esse daqui são os dendritos finais do rabinho do outro. Então, o cabelo e o rabinho. O cabelo e o rabinho não se encostam, eles ficam assim. Aí, nesse espaço aqui, entre o final do cabelinho e o início do rabinho, tem a sinapse. Ali é que esse daqui teria que jogar os neurotransmissores e esse aqui pegar, né? E, às vezes, a capacidade de jogar os neurotransmissores, principalmente a serotonina, a dopamina e a noradrenalina, cada uma com uma característica diferente, ela não dá tempo de repor. Então, com essa falta de reposição, é como se fosse um sistema que a energia caísse. Então, é orgânico. Aí eu estou falando assim, um conceito, tá? Que aí já não é melancolia, é o transtorno depressivo. Vou agora encerrar. Deixa eu ver se eu tinha pensado mais coisa. Encerrar fazendo uma pergunta, que aí, quem quiser refletir sobre isso, alguém acha que as pessoas que sofrem ou de depressão ou de melancolia, tem um temperamento melancólico, ou as pessoas que têm, por exemplo, uma alternância muito robusta, né, muito grande de humor, que forma os transtornos bipolares, né? Alguém acha que essas pessoas sofrem mais assédio espiritual do que as outras? Acabei. Bom, a gente tem várias perguntas aqui. Tem uma pergunta que foi logo foi a primeira aqui, que pergunta sobre o período. Há um período determinado para o luto? Não, esse período vai ser da própria pessoa, né? Aí eu vou trazer para o lado nosso espírita, da maturidade do espírito em lidar com a perda, né? Quanto mais apegado ele for, mais demorado vai ser o luto. Quanto mais desapegado, por exemplo, uma pessoa que ela tem uma crença muito firme na imortalidade da alma e ela perde, por exemplo, o esposo, o superego, né, que é formado também pela religião, pela criação, pelas crenças dela, vai estar consolando ela o tempo todo. Não, ele continua vivo, então, né?
ela vai sentir o luto, claro, faz parte, é natural, mas, porém, numa intensidade menor do que aquela pessoa, por exemplo, que é materialista e que pensa, por exemplo, que ela perdeu eternamente aquela pessoa. Então, o vazio para essa pessoa, o luto para essa pessoa vai ser maior. Eu gostaria de fazer uma pergunta, hein, até em cima disso. Esse luto prolongado poderia ser um gatilho para um processo depressivo? Eu estou falando isso porque eu estou acompanhando uma situação que passa por aí. Exatamente, Oraísa, a gente falou Aham. isso. O Freud vai Só dizer... reforçando. Oi? Não, você quer falar mais alguma coisa? Não, não, só isso mesmo. Ah, tá. Então tá. Olha só, a melancolia, o estado depressivo, eu estou aí usando a melancolia, a palavra que foi usada há 3 séculos antes, né? Falamos por Hipócrates e como hoje a gente vê. Hoje quase a gente não fala melancolia. A palavra melancolia hoje, né? A gente fala mais em transtorno de humor, em depressão, né? São os termos mais... Mas vamos lá. Pode sim. O Freud já vai dizer à sua época que a melancolia, entenda, essa depressão, seria um luto não feito, não realizado, não concluído. Então, se essa energia que estava preso a esse objeto, ela não consegue se desprender dele, não é como nós fazemos, e ela é internalizada pelo ego, ela começa a fazer parte da própria pessoa. Entendeu? A pessoa nunca vai partir. Ela pode ir ao cemitério, ela pode ver o coisa, mas para ela, entende? Essa pessoa está presente dentro dela. E essa tristeza permanece com ela, ou seja, essa energia continua catexada agora num objeto agora psicológico, né, que ela mesma criou, certo? Que ela criou, que ela alimenta, e aí faz esse estado melancólico, que inclusive pode levar até a morte, né? O querer desistir, né? Já que ele foi, eu vou também. A vida não faz nenhum sentido para mim, entende? Pode até levar a isso. Uma outra pergunta aqui pede para fazer uma diferença entre tristeza, depressão e melancolia. Está pedindo que se defina cada termo desse. Passa por Flávio aí. O conceito é melhor do que definição. Definição é você conceito fecha, né? já é um problema. Conceito já é uma coisa complicada. Os conceitos são humanos. Nesse conceito, que nem sempre se enquadra o pensamento psicanalítico, psicológico e psiquiátrico, a psiquiatria ela é mais grosseira, né? Ela é mais biológica. Né? Então, trabalha com questões mais biológicas, medicações, né? É uma coisa horrorosa. Aí, então, trabalha assim, com a tristeza como emoção. É uma coisa que passa, né? É muito fugaz. Né? É como a criança, né? A criança está feliz, daqui a pouco está triste, daqui a pouco está feliz. Então, essa flutuação do humor, né? Essas tristezas passageiras e as alegrias passageiras não são doenças, né? É a nossa flutuação normal de humor, né? A depressão, eu disse, ela está ligada a um processo que muitas vezes não tem luto, pode ser uma melancolia sem luto, e aí, no caso, é uma questão biológica. E a melancolia é um processo profundo, duradouro, que está ligado, digamos, ao temperamento. Né? Eu vou aproveitar o tempo dessa resposta, que a pessoa perguntou, mas embora minha fala foi só isso mesmo. Eu vou
existe um poeta alemão chamado Frederico Ruckert. E ele fez uma poesia sobre a alegria e a tristeza, que foi traduzida por um poeta português chamado Antero de Quental. Então, diz assim o Frederico Ruckert: o coração humano tem 2 quartos. Neles moram, sem se ver, num a dor, noutro o prazer. Quando o prazer no seu quarto acorda cheio de ardor, no seu adormece a dor. Cuidado, prazer, cautela, canta e ri mais devagar. Não vá a dor acordar. Interessante, De né? tanta bagunça que o prazer faz, ele desperta mexeu com quem estava quieto. Muito Estava lá bom, quietinha Flávio. no quartinho dela, né? Excelente. Isso, se nós considerarmos assim, as nossas vidas sucessivas, nossa, é muita coisa para eclodir. O prazer andou solto aí, já viu? Aí tem uma outra questão aqui. A depressão também traz uma necessidade de isolamento muito grande. Trata-se de autopunição? Olha, a depressão, se ela se trata de uma autopunição, né? É. Então, sob o olhar, naturalmente, vamos assim dizer, psicanalítico, da psicologia, a gente vai sempre estar falando, como o Flávio mesmo agora mencionou, do ventre para cá, né? Agora, a estrutura maior nossa, os 95% nosso, vai estar numa área que a gente conhece nada, que é o inconsciente. Então, por exemplo, as nossas culpas do passado, embora o esquecimento do passado ele nos tire a cena, mas ele não nos rouba a emoção. Então, há muitos sentimentos que a gente experimenta, conforme nós falamos no caso da depressão, que embora seja uma doença física, somática, né, conforme o Flávio explicou, que é comprovado, é palpável por uma desregulação aí dos neurotransmissores, dos neuroreceptores, né? É palpável isso, mas onde está a causa? Está no espírito. Né? Ana Beatriz Barbosa, numa obra sobre depressão, a psiquiatra também, best-seller, com várias obras, ela vai falar isso, que para a psiquiatria, eu estou falando aí para o Flávio vai comprovar isso, existe uma grande incógnita com relação a isso, porque se uma disfunção dos neurotransmissores e neuroreceptores pode levar à depressão, eu também posso encontrar um depressivo sem distúrbios, né, Flávio? Dos neurotransmissores e neuroreceptores. É uma pista de mão dupla, ela vai falar. Então, em determinado momento, eu posso ter uma angústia que não somatizou ainda. Eu posso ter um vazio que não somatizou ainda, mas que é muito profundo no espírito. Muito grave para o espírito. Entende? É onde Freud, à sua época, vai dizer que a depressão, a melancolia vai estar ligada a um inconsciente, a algo que ele não sabe explicar. Né? Vai estar nas profundezas do inconsciente, olha só, nesses 95% que ele não sabe explicar. Então, naturalmente, a gente vai estar falando aí das memórias espirituais que, na vida atual, de repente, um gatilho aciona. Ah, tá. Perceberam? Então, o gatilho acionou. Gente, eu estou sentindo uma tristeza, um vazio, mas de quê? Não sei, eu sei que eu tenho. Eu estou sentindo Aí começa, né, de onde vem isso?
vem desse iceberg, dessa estrutura enorme, das multimilenares experiências que a gente teve e que estão incrustadas conosco no inconsciente, em que em determinado momento, igual quando você mexe num lago, né, que sobe aquela Desencadear. parte suja, né? E de onde veio isso? Veio das profundezas do lago, né? Então, pode sim, Adaísa, pode sim. Tem alguém com o microfone ligado. Dá uma olhadinha, por favor. Nesse caso, né, que a gente também... nesses casos de depressão, como vocês veem a questão de influências espirituais associada aos processos depressivos, participação de espíritos, no que a gente chama, né, no espiritismo, de obsessão. Como que vocês veem esse lado? A primeira ideia foi fazer a mesa, né? A mesa redonda, conversa, entrando também a parte espiritual. Eu que sugeria a Daíse a gente deixar isso para um outro dia, mas não que eu não queira responder isso. Aliás, eu fiz uma pergunta que eu não sei se alguém aí está pensando nisso. Aí eu vou fazer agora, quem quiser pode abrir o microfone. Pode, Adaíse? Pode. Acho que Lígia quer falar. Ela Já está ali fazendo assim, ó. Eu quero falar. Então, Lígia já quer falar. Alguém acha que depressão, para não falar em outros transtornos mentais, né? Depressão, o fator espiritual na depressão é maior, por exemplo, do que na hipertensão arterial? Para falar de uma questão física e uma emocional. Olha, eu não vejo diferença, não. Eu sou médium ostensiva, e o que eu percebo é que quando eu estou nesses períodos de baixa, né, que eu costumo dizer, como você falou, né, que existe uma espécie de uma queda de energia, né? O que eu percebo é justamente o contrário, é como se as minhas faculdades mediúnicas elas fossem meio que desligadas. Então, eu não tenho assim, a questão de obsessores, espíritos que chegam para pedir ajuda. Eu sou meio que blindada, meio que protegida, como se fosse o período para eu me tratar, me reerguer e permitirem de novo que, né, quando eu estiver bem, permitirem que esses espíritos, a aproximação, seja de obsessores ou outros irmãos pedindo ajuda, para que eles cheguem de novo. Bacana. É por isso que eu ia, então, dar uma pequena diferença, que eu não sei se o Evaldo observa isso. Eu observo isso, assim, não só como médico, mas também como esclarecedor de grupo mediúnico. Que quando há uma influência espiritual mais séria, né, uma obsessão que não é, ou obsessão simples, que pela descrição de Allan Kardec ela não é nada simples, ou até a subjugação, que não é tão comum assim, mas vamos dizer a obsessão simples. O que afeta mais o indivíduo não é a queda do humor, não. O que a obsessão faz mais com o indivíduo é a queda da sua crítica, da sua razão crítica. Ele não consegue ver os seus erros, ele não consegue ver, sentir a dor do próximo, ele diminui a sua capacidade de empatia, ele fica mais frio. Fica mais egocêntrico. Então, assim, o que me preocupa mais do que uma queda de humor é a queda do amor, né? Então, assim, a depressão em si, eu vou dar exemplo de duas pessoas assim de uma presença espiritual muito grande no mundo católico brasileiro, né? Que é o Marcelo Rossi e o Fábio de Mello. Ambos
tem assim uma legião de seguidores sobre os quais eles têm muita responsabilidade, porque a queda moral deles pode representar a queda moral de muita gente. E eles tiveram queda de humor, mas não tiveram queda moral. Perceberam a diferença? A queda de humor deles condoeu o coração dos seus fãs, dos seus admiradores, dos seus seguidores, né? Seja como for, dos seus fiéis, mas não fez com que eles perdessem a fé. Se os próprios tivessem perdido a fé, seria uma... Se houve tentativa espiritual, quando eu tenho clientes assim que perguntam isso para mim, eu assim, se toda depressão foi espiritual, e a do Marcelo Rossi eu acho que foi mais grave, mais duradoura e mais assim incisiva do que a do Fábio de Mello, que foi mais um pânico, né? Se fosse para atingir o espírito, se o espírito obsessor tivesse que dominar a personalidade dele, ele teria abdicado da fé dele. Teria abdicado da fé e milhares ou milhões de pessoas perderiam a fé junto com ele. Seria uma vitória do plano espiritual inferior. Mas eu creio que, claro, sempre existem espíritos obsessores. Nós somos cercados por uma nuvem de testemunhas. Mas não é a depressão que representa o ataque das trevas. Isso que eu te nem a melancolia. Agora. Não é. É a nossa frieza que representa o ataque. Toda vez que eu fico mais frio, que eu deixo o estado de irritação, como diz uma mensagem são índices de obsessão, que ela fala assim, Sheila, se não me engano, sinais assim, sinais de alerta de obsessão, irritabilidade, impaciência. Nós deixamos isso crescer, né? E esse negócio de ficar todo mundo dentro de casa, as paciências vão diminuindo, né? Se a gente deixar isso aí, se a gente se irritar à toa mesmo e não fizer um autocontrole, aí sim, aí os bichinhos gostam disso. Eles gostam e pegam, né? E isso aí que a Lígia falou também, que se ela perde mais o contato quando ela está mais para baixo, então não é nada, porque para ser espiritual ela teria que aumentar, né, a emancipação, a alma tem que estar mais emancipada para eles aproveitarem, né? Não é. É isso, achei bacana. Se alguém quiser comentar mais alguma coisa sobre isso, acho muito interessante esse assunto. Se o Evaldo quiser falar também, né? Deixa eu tirar o meu aqui. Alguém quer colocar mais alguma coisa, pessoal? Pode abrir aí, ativar o áudio. Oi. Eu queria perguntar uma coisa ao Evaldo a respeito do luto. Pode ficar à vontade. Evaldo, em 2007 eu passei por uma perda foi a primeira perda familiar próxima que eu tive, foi meu avô paterno, e eu não passei por luto, aquele luto, vamos dizer, tradicional, da tristeza, do choro. O meu luto foi um luto de descrença. Eu até hoje não... eu sei que meu avô desencarnou, meu avô foi enterrado, mas eu fui ao velório, eu participei do sepultamento, e para mim não era o meu avô. Eu achei que meu avô estava menor, meu avô estava mais branco, meu avô estava diferente, para mim não era aquela pessoa que estava ali. E eu chorei ali no velório, pouco, mas depois em casa, os dias passaram, eu não fiquei triste, eu não tive melancolia, tristeza, eu não acreditei. Foi isso. Não, é como se eu tivesse... Não sei, eu não sei explicar. Não sei que tipo de luto, se eu tive luto, não sei explicar. Eu queria que você me ajudasse. Mecanismo de defesa. Seria a negação, né? Como mecanismo de defesa.
Acabou que o Flávio ia falar exatamente o que eu falei. O ego ele tem vários mecanismos de defesa. Todas as vezes que ele se sente ameaçado, a negação é um deles, né? E isso que você está me falando aí é uma tentativa de dizer, não, ele não foi. Embora a gente saiba como espírita, por isso que eu falei que a morte não represente o final, mas a perda da presença física, nós somos humanos, gente. Ela nos toca muito, né? Ora, a gente vai ficar, talvez, não sei, 40, 50 anos, o tempo que nos restar, sem ver fisicamente, sem tocar aquela pessoa. Isso nos toca muito, entendeu? Então, isso estabelece uma coisa muito forte para o ego. Quando a gente fala ego, gente, a gente fala o eu, tá? Não é? A gente se amedronta diante disso. E um dos mecanismos que o psiquismo tem é a negação, não é? É de fingir que não morreu, de fingir que está vivo, tá entendendo? Agora, o que precisa se fazer? Você trabalhar isso com você, né? Aceitar a realidade, aceitar que ele foi. É natural que a gente tenha saudade, mas que a gente se desapegue. Tem um caso muito interessante na narrativa do Divaldo Franco, e chega até a ser engraçado, né? De uma mulher que ela... veja, Lígia, é um outro exemplo, não é o seu, não. Até o seu eu já lhe respondi, mas eu achei oportuno falar agora. Em que, por exemplo, ela vivia reclamando de um espírito que não deixava ela trabalhar na tua encarnação, e que seria uma paixão da encarnação passada dela, ela dizia, né? Que esse espírito seria uma paixão da encarnação passada dela e que agora ficava no pé dela. Ou seja, ela tinha dificuldade de se relacionar com outra pessoa porque esse espírito aparecia em sonho. Era a reclamação dela, né? Beleza. Um dia, esse espírito, depois de muitos anos, ele se manifesta na reunião em que ela estava presente. E foi muito engraçado, porque ele falou assim, eu estou aqui porque, de fato, eu não consegui me desprender, eu queria ela de volta para mim, tal, mas eu cresci, eu evoluí, eu estou seguindo o meu caminho. Agora, por favor, pede essa mulher para largar do meu pé, que agora é ela que me perturba. É muito interessante, porque, né, a coisa vai em mão de duas mãos, né? Às vezes a gente não... aí eu vou voltando para a Lígia. Às vezes a gente não quer ter uma perda e se a gente fica... por exemplo, a mãe que não aceita a desencarnação do filho, que volta e meia ela está dizendo, está afirmando, ela acaba criando um entrave para o espírito depois, porque ela vai estar prendendo ele num elo, num laço, né? de tristeza, de sempre estar chorando, então ele não vai conseguir se movimentar, né? Então é importante a gente pensar nisso também. A obsessão ela não se dá somente de lá para cá, não, gente. Ela se dá também de encarnado para desencarnado. E muitas vezes acontece isso, né? Tem uma pergunta aqui. A religião imuniza contra a melancolia e a depressão? Eu acabei de falar agora, Flávio. Pode falar. Eu acho muito interessante isso, porque a pessoa que perguntou religião, não perguntou espiritismo. E eu diria, inclusive, que essa visão assim, mais ampla, né, é muito interessante porque existem pessoas que têm uma religião assim mais dogmática, com menos liberdade de pensamento, como a espírita, e ficam mais felizes, assim, porque elas pensam assim numa questão mais circunstancial. Ela cumpriu tais atributos, então já resolveu a questão dela, então aquilo pode dar uma sensação de pertencimento, né, e de segurança espiritual maior. O espiritismo,
apesar de abrir o leque de consciência, a racionalidade nossa aumenta mais, existem vários porquês, né? várias e isso, assim, apesar de melhorar assim, o nosso nível de entendimento sobre as coisas, pode também nos dar mais insegurança. Afinal de contas, no meu autoexame eu sou péssimo. No meu autoexame eu não acerto nem 10% das minhas provas. E aí isso nos complica em relação assim, à nossa percepção do futuro, né? Eu gostaria assim, de cada um buscasse nas comunicações mediúnicas de espíritos, assim, de personalidades conhecidas nossas e que tiveram assim uma vida exemplar do ponto de vista espírita. Estou falando de pessoas espíritas assim, notáveis e que se comunicaram mediunicamente. Não comunicações particulares, mas comunicações assim para o grande público, né? Que se tornaram públicas. A maioria deles relata uma situação muito tímida na chegada do plano espiritual. Então, isso aí, às vezes, poxa, que complicado, né? Ninguém vai chegar lá com trombetas, né? Não é assim. Né? O Frederico Figner, ele era judeu, né, de origem judaica. Ele se tornou cristão logo que chegou ao Brasil e se tornou espírita. Então, ele viveu as 3 revelações numa vida só. E ele teve uma oportunidade de conhecer em Belém do Pará a Ana Prado. Tão bom se a Alcione estivesse aqui. A Ana Prado foi a médium de materialização perfeita como Peixotinho. Né? São casos excepcionais, né, no Brasil, a Ana Prado e Peixotinho. E ele pôde ver a filha dele, Raquel, inteira. Ela já tinha desencarnado. Ele pôde ver a Raquel materializada diante dele e da esposa dele, recitando o Salmo 23, mas numa versão assim, digamos, renovada. Né? Muito lindo, muito lindo. Ela dá uma versão mais amplificada, mais terceira revelação do Salmo 23. E diz ele que foi isso que o ajudou na desencarnação dele. Foi a lembrança da visão da filha dele, né? Ele viu a filha desencarnada. Gente, as materializações acabaram, né? Acabaram. Mas era um estouro, né, gente? Isso era um estouro para qualquer materialista, qualquer cético, né? O cético chegava na reunião de materialização, acabava o ceticismo dele. Na hora que o avô, a mãe, o tio aparecia, desbancava ele. Aconteceu isso com vários, né? Então, essa religiosidade, que é diferente de religião, ela vai nos dar um suporte. Se ela nos ajudar a dar essa sensação de pertencimento, nós pertencemos a Deus, né? E aqueles que ficam também
pertencem a Deus, né? Eu vou desencarnar, mas meus filhos não são meus filhos, eles são filhos de Deus. Meus netos não são meus netos, eles são filhos de Deus. Então, assim, essa confiança plena, isso aí, se a religiosidade nos traz isso, nossa, é bom demais. Maravilha, né, Flávio? Flávio, eu fiquei aqui pensando, quando você falou do Marcelo e do próprio Fábio, eu fiquei pensando que, não sei se todos vão lembrar disso que eu já leram, aquele Jacó que fala sobre o passe no Espiritismo, ele diz que ele teve uma experiência de depressão. E aí eu fiquei aqui pensando, né? Eles não se abalaram realmente, como você falou, na parte moral, da crença deles, né? O Fábio é uma pessoa que vai além do catolicismo, né? Fábio de Mello e o próprio Marcelo, a gente gosta deles também, independente dessa coisa de religião. E eles hoje, essas três pessoas, né? Eles têm a vivência, eles sabem o que é viver a depressão. Eu, por exemplo, posso falar sobre depressão, mas eu, graças a Deus, nunca experimentei a depressão. Então, de repente, essas pessoas que têm tantos seguidores, e com certeza muitas pessoas que vivem a depressão, eles vão poder estar atendendo com muito assim, mais autenticidade, até chegando mais a esses corações. Fiquei aqui pensando sobre isso. Não sei se vocês estão me entendendo no que eu estou querendo dizer. Daí tem uma característica interessante que eu falei isso na fala, o Flávio também falou, né? A gente já está caminhando para o final. O mundo de hoje, ele está com as suas facilidades tecnológicas, com tudo, criando, desviando a atenção do ser humano para ele mesmo, do ser humano se olhar. Né? E o Flávio, na sua fala, lembrou. A gente, por exemplo, na pandemia, eu não sei, os colegas aí que estão conosco aqui, né, Flávio? Não é somente eu e o Flávio, mas temos outros profissionais de saúde mental aqui. A gente está percebendo agora um aflorar de uma sensibilidade psicológica, psíquica maior. Um sentimento de ansiedade aflorando mais, né, nesse momento. Uma melancolia, uma tristeza vindo, né? Tanto que a Organização Mundial de Saúde já está trazendo esses dados também, do número de depressão que está aumentando, do número de ansiedade que está aumentando, são dados. Né? Porque eu até falava isso, falei, acho que na live passada, no encontro passado, o momento que a gente está vivendo agora é muito interessante, muito interessante. Fique em casa. Olha só, pela primeira vez a humanidade inteira, o mundo inteiro, né, está aprendendo a lidar consigo e com os seus. Porque se há muito pouco tempo atrás a gente trocava, e aí eu quero falar também sobre um depoimento do Fábio de Mello, sobre a depressão dele, a frase dele. Ele falou que quando ele entrou no estado da depressão, ele pensou sobre a religião nele, que muitas das vezes a gente entra no mundo religioso, mas a religião fica parada em nós. E ele falou que naquele momento ele começou a pensar no Deus que estava dentro dele. Ele falou assim, que por exigências ele tinha que estar ali, tinha que estar lá, tinha que estar lá, e ele não tinha tempo para ele, para pensar no Deus que estava dentro dele. Então, na verdade, a depressão também dele surgiu também de um vazio. Ele não teve uma queda moral, no sentido de, né, pelo menos não ficou em momento nenhum, mas a existência do vazio, ele confessou isso. Né? Desse vazio de tentar... Olha como é que a gente está vivendo um momento. O ser humano, a cada dia, ele é obrigado a se ver obrigado a atender uma demanda sempre mais crescente do mundo. Seja do mundo corporativo, seja do mundo religioso. Né? Essa semana mesmo eu vi um companheiro espírita falando, gente, é muita live.
A gente sai de uma e entra em outra. Hoje mesmo eu vou sair de uma e entrar em outra. Então a gente começa a ter uma demanda muito externa e daqui a pouco a gente não tem um tempo para parar e pensar na gente. E a pandemia que a gente está vivendo do corona, ele nos dá esse tempo agora. Um momento muito especial. E aí, quando a gente tem esse tempo para pensar em nós, eu costumo dizer, para se auscultar, a gente começa a perceber coisas que a gente não percebia. Então, a grande questão hoje é a gente fazer essa ponte de ligação, essa interligação, não é? Esse alinhamento espiritual com a nossa essência. Tem uma frase de Jesus, poxa, aonde está o teu coração, lá está o teu tesouro. Concorda? Aonde está o nosso coração no mundo, que nos oferece tantas coisas? Uhum. Está aqui, está ali, está nas exigências que o mundo está, né? E aí vem o vazio. Então, a gente encontra no consultório, no atendimento, acredito que todos os colegas que atendem aqui essa parte, pessoas que têm tudo, mas, ao mesmo tempo, não têm nada. Sofrem de um vazio enorme por dentro, de uma carência efetiva enorme. Por quê? Porque ela está sempre, o ego, tentando gastar energia em algo externo. E não se concentra nela, em vivenciar, né, um estado de espírito feliz dela. Para ser feliz, não precisa de muita coisa. Né? O Chico Xavier tem uma frase dele fantástica, que ficou famosa, que ele fala assim, olha só, Jesus não nos pediu nada de extraordinário. Não nos pediu nada. Não nos pediu que subíssemos ao monte de Everest, nada para ser feliz. Ele só pediu uma coisa para a gente ser feliz. Que nos amasse, que amássemos ao nosso próximo. Olha que coisa fantástica. A gente fica buscando felicidade em tantas e tantas coisas, agregando a nossa energia em tantas coisas, e eu costumo dizer, as frustrações nossas advêm exatamente da expectativa que a gente depositou de felicidade nas coisas que não eram essenciais. E isso no capítulo, Adaísa, só para terminar, no capítulo exatamente que você leu, nas causas atuais das aflições, os Espíritos vão dizer isso, que a maioria das nossas infelicidades advém de onde? De estarmos criando perspectivas, expectativas em coisas materiais que não vão nos completar, que é esse vazio que a gente vive. Pessoal, a gente está caminhando para o final, mas tem uma questão aqui que me foi encaminhada reservadamente, que diz o seguinte: trabalho com um grupo de autoajuda, mulheres, que, entre outras doenças, têm fibromialgia. Percebo que elas possuem aspectos de depressão, mas não tenho conhecimento de nenhum homem com esses sintomas. Pelo menos não tenho nenhum no grupo. Flávio, pode responder para a gente? A fisiopatologia da dor muscular crônica, que é a fibromialgia, é muito semelhante com a fisiopatologia da depressão. Tanto que os tratamentos de dor são com antidepressivos. Né? Geralmente dá certo. Nem sempre dá, porque muitas vezes as pessoas portadoras de fibromialgia são pessoas de personalidade muito forte. E aí, quando o antidepressivo começa a funcionar, ela produz um fenômeno chamado virada. Ela faz um quadro maníaco. Aí fica eufórica demais, hiperfórica. Aí não dorme e aí começa a gastar dinheiro que tem e que não tem e ficar inconveniente e se vestir de modo diferente, e aí é uma loucura. E aí ela fica se achando bem, que está sem dor. E poderosíssima. E aí, quando é casada, né, homem machista, assim, minha filha, você está demais.
Aí ela, não, agora é que você vai ver quem eu sou. Aí pronto, aí dá um... E aí se o marido quer levar o médico, não, você combinou isso com ele. É dos dois machistas querendo me reprimir. Então, a fase maníaca é de uma abordagem muito difícil, porque no quadro maníaco, a pessoa não tem consciência de que está mal. A pessoa acha que está bem. Só que está mal, porque a pessoa não dorme, fica gastando dinheiro, fica agressiva, fica com um sintoma que muitas vezes na TPM dá, que é disforia. Por isso que eu estava falando em particular com uma pessoa que disforia não é doença. Ah, o seu diagnóstico é disforia. Não existe diagnóstico de disforia. Disforia é uma irritabilidade. Foria é humor, né? Então, disforia sem humor. A pessoa fica irritável, fica chata consigo mesmo. É quando a pessoa diz assim, eu estou tão ruim hoje que nem eu mesmo estou me suportando. Quando a pessoa fala isso é disforia, né? Mas, assim, isso pode estar dentro de um estado de mania induzido por antidepressivo. Por isso que nas pessoas que são portadoras de fibromialgia, e até naquelas que fazem seu próprio diagnóstico de depressão, elas não devem pedir assim a uma pessoa: qual remédio que você tomou para depressão? Ah, eu tomei esse daqui. Ah, me dá aí. Ah, pede o seu médico para receitar um para mim. Ou então outra pessoa trabalha em um lugar, tem contato com o médico. Ah, o senhor podia me dar tal remédio assim, assim? Ah, ele dá. Então, a pessoa não deve fazer esse autodiagnóstico e nem essa autoprescrição, porque se for um quadro de personalidade forte, mais assim, assim, uma pessoa muito marcante, né? Uma pessoa muito marcante na vida, o antidepressivo não vai funcionar para ela. Pelo contrário, ele vai fazê-la ficar disfórica ou até maníaca. Então, o antidepressivo não é um remédio milagroso. Não é um remédio para tristeza. Entendeu? Não é um remédio para melancolia, já que a melancolia antigamente chamava depressão de caráter, né, Valdo? Depressão de caráter, quer dizer, é o temperamento da pessoa que é baixo. Então, dá antidepressivo, né? Mas a gente pensa que não é falta de serotonina, não é disfunção de neurotransmissores, né? Essa queda de energia, o antidepressivo até ajuda, dá uma levantada, mas tem que parar. Assim, eu tenho depressão e tenho que tomar essa remédio. Isso não é na minha cabeça, não, gente. Eu tenho não, gente. Eu estou. Que isso? O povo agora está com a mania de ter. Né? Eu tenho depressão, eu tenho fibromialgia, eu tenho bipolaridade, eu tenho pânico. Que isso, gente? Ninguém tem isso tudo, não. Eu fico mais apavorado, você vê, com criança. Eu trabalhava no CAPSI, aí chegava uma criança lá, a mãe toda feliz, com 5 diagnósticos. Né? Aí, doutor fulano já deu esses 5 diagnósticos, eu estou com laudo aqui, só que eu perdi no INSS, aí disseram que no CAPS, o laudo do CAPS é melhor para ganhar no INSS. Faz aí, escreve aí esse monte de coisa aí, que eu quero ganhar um salário às custas do meu filho. Aí eu disse, minha filha, vai me desculpar que eu não dou 5 diagnósticos para ninguém, nem com ordem judicial. Não dou, não. Ninguém tem 5 diagnósticos, nem criança. Criança tem 5 diagnósticos. Isso aí virou moda, esse negócio de tudo virar diagnóstico e tudo medicalizar. Não pode. Medicalizar a tristeza, medicalizar a melancolia. Isso é um abuso, né? Os laboratórios, eles são interessados na medicalização, porque é o capitalismo, né? Ou, como disse alguém, talvez mais acertadamente, o capitalismo. Mas a gente tem que ir com muito cuidado na medicação.
Porque, às vezes, os resultados, né, os efeitos chamados iatrogênicos. O que é efeito iatrogênico? Iatro é causado por química e gênico, gerado. Então, é um efeito causado pela química. Então, existem doenças iatrogênicas causadas pela química e pelo médico, que o médico incute na cabeça da pessoa, você tem que tomar isso, você tem. Que isso? É a mesma coisa de dirigente de grupo espírita que ameaça a pessoa quando a pessoa não está indo frequentar. Olha, você tem que frequentar, senão os obsessores vão te dominar. Isso não é diretor de grupo espírita, gente. Ameaçar a pessoa, fazer uma pressão que ela tem que ir ali, se não for dali não tem salvação. Quer dizer, o contrário do que Allan Kardec falou. O dirigente faz o contrário do que Kardec falou. Kardec disse, nunca vamos dizer fora do espiritismo não há salvação. Vamos dizer, fora do amor ao próximo não tem salvação. Ai, ai, ai. Eu não estou servindo para esse mundo, não. Perfeito. Pessoal, nós estamos caminhando, né, para a parte final, mas tem uma questão aqui que até tem já um pouco com isso que o Flávio terminou de falar. Conseguimos ajudar melancólicos e depressivos com eficiência, sem ajuda profissional? O CVV ou o atendimento fraterno substitui o psicanalista para quem não tem acesso a esse tratamento? Então, eu gostaria que nas considerações dos dois, nas considerações finais, vocês colocassem como nós, né, podemos estar ajudando essas pessoas que enfrentam a questão da depressão. A casa espírita, até, como que pode estar ajudando de forma mais eficiente essas pessoas. Olha, a depressão mesmo, né? Ela precisa de tratamento, que é uma antessala, às vezes, do suicídio. Né? Eu acho que a casa espírita pode estar trabalhando como uma ponte, facilitando essa pessoa a ter acesso ao sistema de saúde. Né? Eu cito exemplo, por exemplo, do Hospital João Viana, que hoje oferece lá na consulta social psiquiatras, psicólogos, a preços muito pequenos. Então, o que a casa pode estar fazendo? Uma vez identificando a criatura nesse coisa. Gente, a gente tem que entender uma coisa muito importante. A ciência, a medicina, a psicologia, ela está na Terra a serviço de Deus. Né? Então, vamos parar com essa coisa de que a pessoa chegou com um problema seríssimo, né? Às vezes está se mutilando, e a água fluidificada, o passe, vai resolver o problema dela, não. Ela precisa de um tratamento, ela precisa ser encaminhada, certo? E a casa espírita tem que cumprir o papel dela. Sim, a oração é importante, o passe, o atendimento fraterno é importante, mas o grupo espírita há de ter um serviço de assistência e promoção social espírita que vai estar fazendo a ponte, não é? Seja com CAPS, seja com um profissional, seja com um hospital, né? E acompanhando essa pessoa. Isso vai estar ensinado por Jesus na parábola do bom samaritano. O homem não deu dinheiro àquele que estava caído na estrada e falou assim, agora você se cuida, não. Ele botou o homem na sua cavalgadura, ele fez o que ele pôde e entregou a um estalageiro. E disse mais ao estalageiro, se ele gastar mais, na volta eu te pago. Então, o centro fazer o atendimento correto é fazer o atendimento inteiro. Não é botar a mão na cabeça, bater, meu filho, você está com depressão? Não, fica aqui, vai tomando água. Se essa pessoa vier a cometer um suicídio, o centro espírita vai se responsabilizar. Vai ter uma cota de responsabilidade nisso. Né? Então, é isso daí. Certo? Inclusive, na outra vez, né, Flávio até disponibilizou uma lista, né? Quem está no grupo já há mais tempo vai se lembrar disso. A gente compartilhou, depois uma outra companheira também que tinha uma lista de profissionais voluntários nos passou, a gente colocou no grupo também. Então, se alguém estiver precisando,
a gente resgata e coloca ali de novo, para que a gente possa estar fazendo os devidos encaminhamentos de quem estiver nesse momento precisando. E só aproveitando, Adaísa, rapidinho, né? Para quem não sabe, né? A Liga Espírita, o 21º Seu, né? Conselho de Unificação, de Espírito de Unificação, ela tem o SAPS, Serviço de Assistência e Promoção Espírita, né? Promoção espiritual espírita. Que até a Jane, que está dirigindo, que é assistente social, uma pessoa fantástica, tem uma equipe lá. A Jane está até aqui, eu acho. Está até aqui, eu acho. Então, por favor, gente, nos encaminhe, ligue depois, no momento. Há profissionais da psicologia, da psiquiatria, a gente pode estar tentando até encaixar na agenda dos profissionais, até quem é que sabe, a gente pode estar até conseguindo um atendimento gratuito, né, dentro da agenda de alguns profissionais, sobretudo uma possibilidade de ajuda. Existe essa possibilidade, né? Além da consulta social no João Viana, que é muito baratinho, tá, gente? Flávio, gostaria de colocar mais... Sobre essa questão também do acesso, eu queria dizer com o contingenciamento do atendimento nas UBSs, especialmente da saúde mental, levou a que todo o atendimento da saúde mental ficasse concentrado na UBS Salobran. A UBS Salobran é um posto novinho, uma dessas UBS novinha, bonitinha, que fica numa rua atrás daquela igreja Semear. Só que não pode entrar pela rua Gilberto Cardoso, não. Tem que entrar pela rua dos fundos da Semear, que a Gilberto Cardoso não dá para essa rua. Se não me engano, o nome dessa ruazinha é Everton Paz da Cunha, meu primeiro diretor do Liceu de Humanidades. E Dr. Paz da Cunha, além de ter sido diretor do Liceu, ele fez uma profecia quando eu visitei o Liceu com meu pai, que era professor do Liceu. Eu estava no 3º ano primário, e eu estudava num colégio espírita, né, o Instituto Allan Kardec. E meu pai me levou para conhecer o Liceu. Aí ele fez uma profecia: não, você vai passar para o Liceu, você vai ser liceísta, e, se Deus quiser, vai estudar na Faculdade de Medicina de Campos. Quer dizer, ele acertou parcialmente que eu fiz medicina, mas não fiz aqui em Campos. E essas memórias são muito interessantes, né? E esse postinho é nessa ruazinha que parece que o nome dela é Everton Paz da Cunha, mas ninguém conhece. Nos aplicativos aparece outro nome. Mas indo assim pela rua dos fundos da igreja Semear, dá logo, tem um campo de futebol assim, aí tem um postinho, logo vê. Ele está sozinho no quarteirão. Maravilha. É fácil de visualizar o aspecto de posto médico de UBS, né? Então, ali tem psicólogos, médicos, assistente social, né? E os ambulatórios estão levando os prontuários para lá, então vai ficar o atendimento todo centralizado ali. Eu, pessoalmente, atendo ali na segunda e na sexta à tarde. Amanhã foi decretado ponto facultativo, mas como eu já havia combinado para várias pessoas que eu ia atender, eu vou para lá atender. As pessoas precisam, né, gente? Complicado, né? Pessoal, eu sei que ainda tem perguntas aqui, mas o nosso horário já está estourado. Quem quiser deixar as perguntas no chat, o chat depois a gente pode explicar, a pessoa pode acessar. Samuel que tinha que responder isso. Samuel, você está aqui? Ele está em duas. Samuel está com bilocação hoje. Eu gostaria que quem fez pergunta que não foi respondida... Pode, Samuel. Hein, Samuel? Pode botar a pergunta no chat, a pessoa responder depois da reunião. Rapaz, vocês têm que entender que médium de bicorporeidade tem que estar mais de um lugar. Vamos lá, qual é a pergunta?
Se a pessoa pode botar a pergunta no chat, parar a reunião e a gente ir lá no chat e responder. E a pessoa acessar. Só que tem uma pergunta aqui que está para mim reservadamente. Aí vocês, tá. eu acho que não verão. Então, não, como é que só para você entender, não sei se é essa a questão, mas quando a gente encerra a gravação, fica um histórico de todas as perguntas, um texto lá com todas as perguntas que foram feitas, ou tudo que foi escrito no chat. Então, uma sugestão aqui, quem não foi respondido, pergunta no grupo do WhatsApp. É só pedir para a Daís para entrar no grupo do WhatsApp. Eu sei que ninguém aguenta mais o grupo do WhatsApp. A minha sugestão é que vá lá nas coisas do WhatsApp lá e desmarque esse negócio de guardar foto, filme, boa noite, bom dia, boa tarde. Aí quando desmarca isso aí, não entope o celular dessas bobagens. Aí fica mais suave. Inclusive, a gente já pediu com consultoria tecnológica para naquele grupo a gente não postar outras coisas, a não ser alguma live que seja muito legal, a gente vai ali, coloca. Mas não boa tarde, bom dia, boa noite, divulgação, parabéns, divulgação de outras coisas. Nós temos um grupo chamado Leque 21º Seu Notícias, que lá rola tudo de notícias, tudo que eu estou falando, gente, com critério, lógico, para colocar lá. Agora eu peço o seguinte, quem botou pergunta aqui, faz o seguinte, copia e cola no pessoal, né, cola para si, e depois vai lá e me manda novamente. Depois que terminar aqui, eu encaminho para Evaldo ou para Flávio. Ok? Tranquilo. Porque... mas o que eu entendi foi o Samuel dizer que fica tudo no chat, não foi isso que ele disse, não? Mas o reservado vai ficar também? Eu acho que fica assim, respondendo a Lígia, acho que fica assim. Ah, tá, fica então assim. Tudo bem. Então, enquanto vocês estão aí, deixa eu só olhar um outro lá, só para tirar a dúvida enquanto vocês estão falando. Gente, olha só, se eu não responder, provavelmente se vier alguma coisa para mim, eu não vou poder responder hoje, mas amanhã respondo. Eu tenho outro compromisso agora que está me esperando aqui. Já estão me chamando. Mas eu respondo amanhã. Então tá bom. Então, se quem for fez. Mim. Então, eu acho assim que para ficar mais seguro, a pessoa copia e manda para mim no meu pessoal. E aí eu encaminho a pergunta, ok? Porque foram muitas perguntas e nós já estamos ultrapassando o nosso tempo. A gente gostaria de agradecer aos dois companheiros, né? Ao Flávio, a Evaldo. Essa já é a nossa terceira roda com eles. E agora eles vão dar um tempo para os dois, né? E com certeza a Alcione hoje iria ser uma presença muito especial junto conosco, mas também a gente entende, né, que ela fazendo muitas coisas pode ter se cansado, a Alcione né? podia entrar se você fizer uma sobre obsessão, né? Aí a experiência dela de ter vivido na casa dela e Peixotinho levava os obsidiados para dentro de casa. Esse negócio que não pode... As pessoas estão com medo de ter lista de radiação em casa e os espíritos entrar dentro de casa. O espírito é um medroso demais. E ela, Peixotinho, botava os obsidiados tudo para dentro de casa. Na verdade, Tia Baby... Algumas reuniões, Tia Baby, inclusive, fazia na copa e na cozinha. É verdade. Com a Alcione e na época eram as crianças, né? A Alcione, os irmãos, todo mundo ali. Os sobrinhos, os vizinhos, estavam almoçando, Peixotinho às vezes dava para... Tia Baby, papai que conta isso, né? Que Tia Baby percebia o fenômeno começar a acontecer, ela já olhava para Peixotinho e já botava as crianças tudo arrumadinho. Olha, a reunião vai começar agora. Não tinha aquele negócio muito arrumadinho. Inclusive os espíritos materializados também, né? Sim. Que eles tinham um contato enorme com isso. Aliás, quem não assistiu ontem a live de Alcione Peixoto no mês do Jovem Espírita, assiste, porque ela deu uma aula sobre a história do espiritismo, na questão da mediunidade. Foi excelente ontem. Gente, com no certeza. YouTube? YouTube. Deixa eu me despedir, porque eu estou com um compromisso marcado aqui, já me chamaram aqui. Quero agradecer já a todos aí, né? Dizer que foi um prazer imenso, uma alegria imensa a gente ter estudado junto.
e que a gente tenha outros encontros, né, Dadá? Um beijo para todos, fiquem com Deus aí, tá? Me desculpem estar saindo assim antes da... Ele vai cantar, gente, agora. Ah, Bota o link lá pra gente. Vou ver se vai dar tempo. Eu estou aqui com um cara chamando direto. Obrigado, gente. Então, a gente está agradecendo aos nossos companheiros que tão generosamente nos atenderam. A gente fica super feliz com isso. Nós estamos aqui com 15 casas do 21º CEU, mas também estamos com companheiros de São Fidélis, de Itaperuna, de Quissamã, de São João da Barra, né, que faz parte do nosso CEU. Então, nosso agradecimento a todos. A semana que vem a gente convidou o João Almeida para fazer para a gente coronavírus, evolução e espiritismo. O João é professor, né? Ele agora também se formou em filosofia, e ele é da UENF, é biólogo, tem uma experiência boa. Eu acho que ele vai poder dirimir muitas dúvidas de todos nós sobre esse assunto que nos aflige a todos nós, né, nesse momento aí. Então, quem puder, na semana que vem, estamos juntos para essa outra live que, oportunamente, a gente vai estar divulgando. Vamos, então, para a nossa prece. Flávio, faz para a gente te ouvir mais um pouquinho. Senhor Jesus, estamos aqui, Senhor, reunidos e envolvidos nessa busca de conhecimento espiritual, para que possamos, Senhor, nos libertar de angústias, de sofrimentos, de tormentos espirituais e físicos. E como Tu nos prometeste que não nos deixaria órfãos, te pedimos mais uma vez, Senhor, fica conosco, proteja-nos, ampara-nos, guarda-nos. E te agradecemos e te louvamos o nome, hoje e sempre. Assim seja. Gente, uma última coisinha que eu